Nós vamos falar sobre o agir de Deus, baseado em Atos 12, de 9 a 17. Nós vamos ler inicialmente o versículo 9 de Atos 12. Assim diz a palavra. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração, que a graça do Senhor esteja na nossa vida, falando conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos? O agir de Deus, o agir de Deus. O contexto, para nós entendermos a mensagem, que é todo o capítulo, Atos 12, foi quando se registrou a perseguição promovida por Herodes Antipas I contra a igreja de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, havia sido morto e Pedro estava preso, né, sob forte escolta. A igreja se reunia para orar. E aí, aquela igreja que orava especialmente nas casas, orava continuadamente. O texto, nosso texto do estudo aí, narra o milagre de sua libertação, da libertação de Pedro. Veja, dois apóstolos presos. Um foi morto e o outro foi liberto. E aí, esta libertação foi por intervenção divina. Deus foi lá e mandou o seu anjo para libertar o seu servo. Então, Deus intervém de forma soberana, poderosa e surpreendente em resposta à oração do seu povo, mesmo quando quando a fé deles era imperfeita. Nós estudamos aqui anteriormente Atos 12, de 1 a 8, porque a nosso estudo é sequencial, e na ocasião nós vimos quando Deus intervém. É na adversidade que Deus intervém. Lá no primeiro versículo diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Então, o Senhor Deus intervém na adversidade. A igreja estava passando por provação, adversidade, perseguição por parte de um rei maligno, perverso, que o fim dele, e não durou, foram alguns dias depois, morreu comido de verme. Na ocasião, meus irmãos, do nosso estudo, em segundo lugar, mesmo sendo preso e entregue a 4 escoltas de soldados, Deus interveio. Pedro foi preso e preso em segurança máxima, tinha 4 escoltas, 4 vezes 4, 16, 16 homens, segurando um homem inofensivo. Parece que aquele povo era louco. Não é possível uma coisa dessa. Vimos ainda que Deus interveio usando a intercessão da igreja. A igreja estava orando. Veja aí o valor da intercessão. Veja a importância de nós estarmos orando e intercedendo. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não adianta a igreja esbravejar, fazer passeata, fazer campanhas, entrar na política. Não é por aí. A arma da igreja é oração. Além do mais, Deus intervém e garante paz em meio à adversidade. Pedro, incrivelmente, quando estava preso, estava, inclusive, acorrentado, ele conseguiu dormir. Você acredita num negócio desse? Quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo, acorrentado, do lado de 4 soldados,
ele conseguiu ter paz, porque o povo de Deus é assim, é um povo que confia no Senhor. Finalmente, Deus intervém e manda socorro, que foi um anjo. Versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou. Veja, Pedro estava dormindo, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, ponhas a capa e segue-me. Então aqui nós temos uma libertação sobrenatural, espetacular, maravilhosa. Porque quando Deus quer, não tem quem não queira. Quando Deus age, não tem quem impeça o seu agir. Então vamos estudar agora o texto que foi lido aí no início. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus age de forma sobrenatural. Vamos ler os versículos 9 em diante, até o 11. Então, saindo o guia, o seguia, melhor dizendo. Pedro seguia o anjo, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro pensou que era uma visão, porque ele costumava ter visões. Lembra da visão de um lençol que descia do céu pelas quatro pontas? Então, ele pensou que era mais uma visão, mas não era algo real. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, primeiro obstáculo, segundo obstáculo, chegaram ao portão de ferro, terceiro obstáculo, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Um portão de ferro. Ninguém tocou, ele abriu sozinho. Automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, nós vemos aí o sobrenatural de Deus na vida do seu servo. Eu quero dizer que Deus também opera milagrosamente hoje, na minha vida, na sua vida, seja lá qual for o problema. Muitas vezes nós enfrentamos luta, enfrentamos e ficamos desesperados. Ao invés de confiarmos no Senhor, crermos no sobrenatural dele. Então, Pedro está diante de uma libertação espetacular. Ele estava preso e acorrentado e foi liberto de maneira inexplicável. Eu li o versículo 7, que não está no nosso estudo, que foi do estudo anterior, mas eu vou repetir aqui. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Como assim caíram-lhe das mãos? As cadeias ou as correntes que estavam presas nos pulsos de Pedro caíram. Ninguém tocou, caiu sozinho, porque quando Deus quer, é assim. Então, meus irmãos, Pedro estava preso e o Senhor mandou livramento, mandou socorro, e ele faz isso ainda hoje. Pedro, inclusive, pensava que estava tendo uma visão, parecia-lhe uma visão, antes uma visão que está no versículo 9. Quantas vezes o Senhor nos livra e nos liberta, nos salva do perigo, e nós nem percebemos. Você vai andando na rua, de repente é o assaltante, é o ser maligno que quer destruir a sua vida, e o Senhor manda um anjo e te livra, você nem percebe isso. O diabo, diz a Bíblia, anda ao derredor, procurando alguém para tragar, para devorar. Sabe por que o diabo não destrói a sua vida? Porque existe um Deus maior do que ele. E esse Deus impede o agir do diabo, do inimigo. Então, quantas vezes o Senhor tem providenciado tudo para nós, o pão, a vestimenta, o dinheiro que pagamos as nossas contas, e às vezes nem nos damos conta. Porque se alguém se aventurar e disser, isso é o meu esforço, é fruto do meu trabalho, mas quem é que dá saúde?
Quem é que dá o ar para respirarmos? Quem é que dá tudo de que precisamos para a nossa sobrevivência? É o Senhor, providência dele. George Miller. Já ouviu falar nesse nome? Um crente de peso. Foi do século XIX. Ele era um homem de oração. Diz a história que ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 delas foi de joelho. Está registrado isso na sua história. Isso foi lá na Inglaterra. Ele cuidava de 10.000 órfãos. Era um homem de Deus, comprometido com a obra. Trabalhava de oração. Um homem devotado. Um homem cheio da graça de Deus. Certa vez, faltou alimento para aquelas crianças, para aqueles órfãos. 10.000, mais de 10.000. Imagine aí, faltou comida. Aí, ele foi orar. Sabe o que ele disse? Pai dos órfãos, falta-nos pão. Em nome de Jesus, amém. Foi a oração dele. Ele disse que não pedia nada a ninguém. Não pedia a homem nenhum. Ele pedia ao Pai do céu. E ele chamou aqui Pai dos órfãos. Pois muito bem. Passado um tempo, várias carroças de pães chegaram à porta do orfanato e o chefe que conduzia aqueles carros disse o seguinte: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para uma família, para a família real, melhor dizendo, lá no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. Dessa forma, para não jogarmos fora, resolvemos trazer para o orfanato. Miller disse o seguinte, respondeu aquele homem: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Meus irmãos, Deus é gracioso, ele intervém, ele socorre, ele dá livramento. Que livramento extraordinário! Que providência, que graça maravilhosa, motivo de louvor e adoração. O livramento que Deus deu na vida de Pedro foi também espetacular. Isso mostra como Deus age além da nossa compreensão, meus irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, vamos confiar que o Senhor está no controle da situação. Não nos desesperecemos. Não fique desesperançado. Não fique desesperado. Mas confie no Senhor, na graça e na providência dele. O versículo 10 aí, veja aí na sua Bíblia. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Veja que providência, que graça e que livramento. Eu li um livro, eu não sei se eu já compartilhei aqui com vocês, o nome do livro é O Homem do Céu. Conta a história do irmão Li, que era pastor de uma igreja clandestina lá na China. E vocês sabem que lá na China só tem dois tipos de igreja. A igreja estatal, ou a igreja autorizada pelo Estado, mas que os pastores só podem pregar o que eles querem, não pode pregar livremente, não pode pregar a verdade. E a igreja clandestina ou subterrânea é uma igreja que não se submete à autoridade de homem nenhum. E essa igreja é perseguida de forma terrível lá na China. O irmão Li foi preso. E lá a prisão é terrível, segurança máxima. Sofreu, foi perseguido, foi humilhado, passou assim por terríveis sofrimentos, porque eles espancam, eles judiam mesmo, eles fazem coisas terríveis, e ele conta na sua história que Deus lhe deu um livramento espetacular. O presídio de segurança máxima, não sei quantos metros de altura a muralha, e ele conseguiu passar, saltar aquela muralha. Eu só acreditei porque era um crente que estava contando. Mas foi o livramento do Senhor. O Senhor deu o livramento, como deu aqui a Pedro também. O que aconteceu com Pedro, então, foi um milagre.
Os guardas não perceberam, as correntes caíram, as portas se abriram automaticamente. Então, por que temer? Porque a preocupação com doenças, com questões financeiras, com família e assim por diante. O crente, o filho de Deus, confia inteiramente no Senhor. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Então, meus irmãos, vamos confiar no nosso Deus. Versículo 11, por favor, veja aí na sua Bíblia, versículo 11. A palavra diz assim no versículo 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então Pedro finalmente percebe o que aconteceu, o que estava acontecendo. Deus está no controle, mesmo quando o poder humano parece vencer. E eu quero dizer que, em nome de Jesus, Deus está no controle da situação dessa nação. Ainda que o homem pense que está no controle, mas é ele que governa, mesmo que muitas vezes nós não entendamos o seu propósito e os acontecimentos da história. Veja só, durante o reinado de Maria Tudor, que foi uma rainha na Inglaterra, Maria Tudor, ou Maria I, ou Maria a Sanguinária, ela era uma rainha, filha do rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, no século XVI. Ela perseguiu os crentes. Ela era da religião católica e perseguia tenazmente os protestantes. Quem quiser entender mais, conhecer mais a história, coloca lá. Faça uma pesquisa, perseguição de Maria a Sanguinária aos protestantes, e você vai ver que coisa horripilante. Aprove a Deus aquela mulher só viver 5 anos, porque em 5 anos ela conseguiu simplesmente tirar a vida, matar em praça pública, queimado na fogueira em praça pública, 300 crentes, 300 filhos de Deus. Uma coisa horrível, mas ela morreu logo, pegou uma doença terminal e não foi muito adiante, não. A compreensão de Pedro chega somente depois que o anjo o deixa. Pedro reconhece que, primeiro, Deus é providente, mandou o anjo. A libertação é uma resposta às orações da igreja. Terceiro, Herodes não tem o controle que pensa ter. Portanto, Deus remove barreiras que parecem impossíveis. Ele trabalha mesmo quando não estamos entendendo o que ele faz. Segundo lugar, meus irmãos, Deus age através das orações da igreja. Por favor, volte lá para o texto, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Então, havia uma campanha de oração numa célula da casa da mãe de João Marcos, uma irmã chamada Maria. Tem uma célula na sua casa? Então, vamos para as células, orar, clamar, buscar. Aquela célula, aqueles irmãos estavam orando, e eles não tinham nem tanta fé assim. Nem tanta fé. E começaram a orar e Deus mandou um anjo. Imagina aí. Começaram a orar, Deus mandou um anjo e libertou milagrosamente o servo dele lá da prisão. Uma coisa espetacular, extraordinária. A célula estava em oração, intercedendo pela vida de Pedro. Quando o povo ora, meus irmãos, Deus age. Deus agiu de forma sobrenatural. Deus respondeu às orações da igreja. Uma igreja que ora é forte, é socorrida, é ungida, é próspera. Eles estavam reunidos de madrugada, perseverando em intercessão.
A oração é tão maravilhosa, tão extraordinária. Tem uma história lá no Antigo Testamento de um rei. É um rei bom, um rei fiel, um rei comprometido. Um rei chamado Ezequias. Ele adoeceu e a sua doença foi terminal. Deus mandou um profeta e disse assim: você vai morrer. O profeta falou para ele: você vai morrer, se arrume aí, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Ezequias fez uma oração. Sabe qual foi a oração de Ezequias? Ele disse assim: lembra-te, Senhor. Ele virou, diz a Bíblia que ele virou assim para a parede, encostou na parede e fez a sua oração. Chorando! Chorou muito. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim: pois eu vou te curar. E curou. Mandou o profeta colocar uma pasta de figo lá na perna, problema dele. E ele foi curado milagrosamente, de forma extraordinária. E ele viveu mais alguns anos. Porque Deus é bom. Então, ora, clama. O Senhor atende o teu clamor. O Senhor abençoa. Não seja o que eu diga, né? Que Deus abençoa a vida dele de forma maravilhosa, milagrosa. O socorreu e o abençoou. A igreja não reage, meus irmãos, politicamente, militantemente, nem com protestos. A arma da igreja é o quê? Oração. A igreja que se mete em política, ela vai se dar mal. Vai se destruir lá na frente. Grupos de oração ainda são ferramentas de intercessão divina. A maioria, as maiores batalhas se vencem de joelhos, na oração, clamando, e o Senhor é um Deus bom e gracioso. Terceiro e último lugar, Deus age além da nossa fé limitada. Primeiro, a primeira coisa foi a incredulidade de Rode. Tem no texto aí, veja aí, por favor, volte aí, versículo 13 e 14. Quando ele, Pedro, no caso aqui, bateu ao postigo do portão, veio uma criada. Postigo é aquela janelinha que tem algumas portas, Veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então, ela bate na casa de Maria, a mãe de João Marcos. Aqueles irmãos estavam lá dentro, orando, e alguém bate na porta. Foi a criada lá abrir. Quando ela não abriu a porta, ela abriu o postigo, a janelinha, e constatou que era Pedro. Ao invés de abrir a porta para Pedro entrar, ficou tão alegre, tão feliz da vida, que correu lá para dentro e foi avisar: Pedro está lá fora. E o povo acreditou? A igreja acreditou? Mas como assim a igreja não acreditou? A igreja não estava orando pela libertação de Pedro? E a igreja não acreditou que Pedro estava lá fora batendo para entrar na porta. Veja aí, por favor, no versículo 15. Eles lhe disseram: estás louca! É brincadeira? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Então não é Pedro, não é o anjo dele. Ô povo incrédulo! Orando e não acreditou no milagre. Orando e não acreditou que Deus atendeu a própria oração deles. É um negócio sério, né? Estás louca? Foi o que disseram aqueles que estavam orando. Estavam orando, mas não estavam preparados para receber a bênção. A frase "estás louca" mostra que até cristãos piedosos podem orar sem fé plena. Felizmente, Deus não depende, meus irmãos, da perfeição da nossa fé para agir. Porque se ele dependesse da nossa fé, nós estaríamos fritos, estaríamos acabados. Somos como aquele pai que pediu aos discípulos para
curar o filhinho dele, os discípulos não puderam. Quando Jesus chegou, ele disse assim: pedi aos teus discípulos para curar o meu filho, eles não puderam. Mas se tu podes, faça alguma coisa. Aí Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí o homem chorou e disse assim: eu creio, perdoa a minha incredulidade. Não somos assim. A gente está pedindo a Deus, mas a gente não acredita que Deus tem poder para atuar, para agir, para curar, para libertar, para fazer a obra, o milagre. Então, vamos confiar que o Senhor é um Deus gracioso, às vezes orando sem esperar, mas Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, que está lá em Efésios 3:20. Deus responde mesmo quando a nossa fé é pequena. No versículo 16, veja aí, por favor, diz assim, versículo 16: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, ficaram pasmados, ficaram perplexos quando viram Pedro, quando finalmente o vê e ficam atônitos. O espanto revela, primeiro, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Segundo, suas respostas podem ser surpreendentes e imediatas. E aí, no versículo 17, temos aí o testemunho de Pedro. Pedro falando sobre o que aconteceu. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, Pedro dá ali um testemunho, fala, é importante, você foi curado, foi abençoado, tem um testemunho aqui na frente. Tem gente que recebe a bênção de Deus, esconde para si, não conta para ninguém, não fala o que Deus fez. Você precisa dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Como Deus milagrosamente tem lhe abençoado, tem atendido a oração, tem um testemunho. Pedro deu ali aquele testemunho, tá certo? Então, quando Deus nos livra, é para continuarmos servindo a Ele. Testemunhos fortalecem a fé da igreja. Deus sempre protege seus servos até que cumpram a sua missão. Pois é, foi isso que nós vimos aí nesse estudo, meus irmãos. E para concluir, aplicando para a nossa vida o que foi estudado aí. Primeiro, ore com perseverança. Mesmo quando não vê resultados imediatos. Ah, Deus está tanto demorando de responder, está muito difícil, eu acho que eu vou parar, eu vou desistir de orar. Não desista. Continue, persevere. Jesus mandou que nós perseverássemos em oração. Segundo, Deus remove obstáculos que você jamais conseguiria remover sozinho. Então, Ele é o Deus que remove obstáculos. Terceiro, sua fé não precisa ser perfeita. Deus honra até as orações misturadas com dúvida. Jesus falou que se a nossa fé for bem desse tamanho assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos com que um monte se remova e vá para o mar. Ou seja, é claro que é uma linguagem figurada para dizer que, apesar da nossa fé minúscula, Deus atende a nossa oração. Quarto lugar, a obra do Senhor não é interrompida por perseguições. Herodes perseguiu a igreja, mas não conseguiu parar a igreja. Porque a igreja é imparável, vamos usar esse termo. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém consegue deter. Porque o que é obra? Quem completa? A igreja é obra santa. É obra santa. Ninguém consegue parar a obra santa. Organize-se em grupos de oração, como a igreja na casa de Maria. É por isso que nós estamos fazendo as nossas reuniões, nossas células, porque nós precisamos continuar orando, clamando, pedindo a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes temos sido incrédulos, fracos, pequenos, mas o Senhor é um Deus bom, gracioso e misericordioso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Socorre aquele que está sofrendo, socorre aquela que está
passando por lutas, por provações. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa teu filho, abençoa tua filha, entra com providência. Se tem alguém aqui com alguma causa impossível, Pai, move a montanha, Senhor. Deus, entra com providência. Faça com que, ó Deus, a situação seja resolvida segundo a tua boa mão, Senhor. Segundo a tua boa vontade, Pai. Tenha misericórdia e traga a cura, a libertação, o socorro, a providência, o livramento, seja lá o que for, mas que o teu nome seja glorificado nesta situação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos gratos em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Já ficaram